65, o mercado se vê que vemos, o Ministério da Educação vê que as empresas querem uma formação um pouco mais elevada. O Ministério da Educação, que na verdade, o Ministério da Educação da França e o Ministério da Educação Nacional, e tivemos, numa época, tivemos o Ministério do Ensino Superior, dos ministérios. Então, nesta época, o Ministério da Educação Nacional disse vamos subir mais um nível e vamos abrir novas formações que vamos chamar de formação de tecnicien superior. Bom, depois dos eventos de 68, tivemos algumas revoltas dos alunos estudantes sobre o problema de liberdade, etc., mas também empregabilidade, etc. O ensino superior viu o sucesso do BTS e decidiu fazer o diploma de universitário em tecnologia. E até hoje, 40, 50 anos depois, o sistema existe. Podemos dizer, bom, vamos acabar com isso, vamos fechar um ou outro. Bom, não é tão fácil porque tem docentes, equipamentos, prédios, etc. Mas, na verdade, o que é interessante é ver que hoje as empresas sabem disso. E sabem que uma pessoa que vem aqui, que sai daqui, é, em geral, uma pessoa que fez um bacharelado profissional. Uma pessoa que vai sair do DUT, em geral, é uma pessoa que vem do ensino geral. Faz que o perfil não é o mesmo. E também se vê quando se faz a comparação, por exemplo, de competências. Eu fiz a comparação para curiosidade há alguns meses, quando falamos de logística. Aqui, se vê que as competências são um pouco diferentes. Aqui é um perfil, sobretudo, um pouco mais conceitual. Aqui, mais operacional. Então, segundo o que eles querem, eles vão empregar esta pessoa ou esta. Por exemplo, na era da mecânica, quando se fala de uma pessoa que vai fazer ensaios mecânicos para os produtos que saem da fabricação, eles vão mais empregar estes tipos de pessoas do que estes. Aqui é mais pessoas que vão se encarregar da produção. Quando se fala, por exemplo, do responsável qualidade, é possível que eles vão mais empregar esta pessoa. Mas depende. Às vezes, por exemplo, eu fui docente num tecnólogo há muito tempo na era mecânica. Tive nesta época homens e mulheres na formação. Eu vi empresas que disseram, bom, eu quero uma pessoa que vai se encarregar de qualidade, eu não quero um homem, mas se é uma mulher, eu vou empregar aqui. Se não, eu vou empregar aqui. Então, este é devido ao conhecimento. Bom, uma pequena empresa pode ter problemas, porque para ter esta visão é necessário ter uma experiência, retorno de experiência, e dizer que é uma empresa que já é bem organizada, que tem um sistema de recurso humano que é forte, é claro. Mas, então, é óbvio que uma empresa que tem 10 pessoas, uma empresa, sobretudo, que seria liderada como uma pessoa que não tem uma formação inicial bem elevada, o que acontece, cada empresa familiar, por exemplo, tem este problema. É que porque uma empresa familiar, em geral, tem, às vezes é fraca, é problema de formação inicial, problema de organização, e se vê que, na verdade, estes tipos de empresas caem ou saem porque, devido à sucessão, o pai sai e os jovens entram com uma formação mais forte e mudou muitas coisas. E a viabilidade volta. Mas se não, bom, hoje, eu acho em Europa,
estas empresas un poco fracas quasi no existen. E, sim. Danilo, do mesmo jeito que você fez a comparação entre esse DTS e DUT, qual seria a diferença em termos de trabalho, né, em termos de ocupação, entre o master profissional e o engenheiro? O master profissional é uma formação um pouco mais operacional. É importante eu não dizer isso, é que a licencia profissional são formações dual. Então, dizer 50% do tempo na empresa, 50% na escola. Master profissional, em geral, é quase a mesma coisa, não todo o tempo, mas em geral o peso do tempo na empresa é mais elevado e o foco destes tipos de formações. O vantagem não é só para os jovens que escolhem este tipo de faixas, não é só o problema de conhecimento mais práticos, mais operacionais, mas também a vantagem do sistema como alternância. Como alternância, você já trabalha numa empresa. Então, o jovem que vai sair depois da saída depois do diploma, já ele conhece a empresa já conhece ele, então o emprego é muito melhor. A taxa do emprego é melhor, claramente. Mesmo se, podemos dizer de maneira teórica, que mesmo com uma formação que seria de um nível mais baixo, como o emprego é melhor, os alunos podem escolher esse tipo de formação, que é interessante. Bom, se não, aqui, por exemplo, não sei, formação de engenharia mecânica. Aqui, os alunos vão ouvir de mecânica, de máquinas CNC, eles vão ouvir de soldagem, eles vão ouvir de forjagem, etc. Então, eles vão ver diferentes coisas, eles vão fazer, eles vão utilizar ferramentas teóricas e simulação, muita simulação. Eles têm conhecimentos mais profundos no lado científico, mas ele tem uma operacionalidade um pouco menos elevada. Aqui, formação master profissional, por exemplo, seria uma pessoa vai fazer uma especialização só, por exemplo, no último ano no soldagem. Seria só isso. Bom, soldagem pode ser soldagem nestes níveis, porque soldagem em geral vai ser automatização de processo, então como robô, e lá vai se falar de otimização de custos, mas um master profissional, por exemplo, o foco dele não é queremos engenheiros operacionais. Engenheiro não é como eu vi também nos Marrocos e outros países, engenheiro ele sabe fazer um pouco de tudo. Só que o grande problema é que se é só esta pessoa que sabe fazer isto, perigo é que numa empresa, quando tem engenheiros, em geral, tem estes níveis também. Só que também técnicos numa empresa. Vamos dizer, numa empresa X, temos técnicos, tecnólogos e engenheiro. Em geral, vai ser um engenheiro, vai ser 2, 3 tecnólogos e vai ser 15, 20 técnicos. Estas pessoas aqui, eles normalmente, se eles têm uma formação com bases parecidas, eles sabem falar entre eles. Mas aqui, se tem um engenheiro geral, quando aqui estas pessoas, especialmente esta, não sabem liderar como um problema, ele pode falar como engenheiro, só que eles não, o vocabulário não é o mesmo. O engenheiro, se ele é demais teórico, ele não sabe ajudar o técnico, o tecnólogo.
ele não sabe. Então são pessoas que vão se falar, mas não vão se compreender. E como um master profissional, ele sabe fazer isso. Então, uma empresa, ela sabe que a vezes melhor empregar uma engenharia clássica ou um master profissional. Por exemplo, na área de aeronáutica, se se fala de conseguir umas peças para todo aeroespacial, vamos empregar, aqui não se emprega, é um nível de mais baixo, se emprega tecnólogos, licencia profissional, porque em geral chegamos a fazer, a empresa vai escolher uma pessoa que tem uma formação de mecânica geral, que fez uma especialização nas ferramentas da mecânica, CATIA, inventor, etc., para o engenheiro. E, bom, isso. Se ele quer uma especialista mais elevada, como, por exemplo, cálculo de estruturas, lá, a vezes, eles vão empregar um master profissional desta formação. Esta pessoa não vai se encarregar de liderar um projeto completo. Quando se fala de custos, de estudos de custos, de pegar decisões para saber qual é a melhor opção, seria esta ou esta. Se é só técnico, se é só uma escola com parâmetros técnicos, estes níveis são suficientes. Mas se se fala de organizar, por exemplo, não sei, uma ferramenta de processo, lá se fala de competências de reorganizar dentro de uma empresa um processo de máquinas para fabricar uma cadeia de produção. Se fala de competências em recursos humanos, a pessoa que vai se encarregar deste projeto deve saber quais vão ser os níveis, as competências, os custos de pessoas que vão trabalhar nesta cadeia, neste processo, qual vai ser o nível de qualidade que vão ser, que são a atingir, quais vão ser liderar como os prazos para instalar isto, assegurar as ligações com os clientes, assegurar as ligações com os fornecedores. Bom, isto não é, a vezes, em geral, não é do nível master profissional, é mais do nível do engenheiro. Então, bom, as diferenças não são tão fáceis, mas é dizer que cada vez que se necessita uma visão ampla, é mais um engenheiro. Cada vez que se fala de um especialista mais operacional, com competências muito fortes, vai se falar de formação profissional. Mas isso tem uma lei que estabelece isso ou cada empresa que... Não, cada empresa vai fazer o seu... Cada empresa faz a sua escolha nas escolas. Eu tive uma boa experiência com esta escola, eu empreguei uma master profissional, ele é muito bom, muito performante. Eu tenho a mesma vaga para outro lugar, eu vou empregar exatamente o mesmo perfil, eu não vou me arriscar com outra escola, eu vou empregar um aluno desta escola. Então é a experiência que vai fazer que eles sabem. Diferente aqui que tem conselho que determina que para assinar tal responsabilidade profissional tem que ser engenheiro, tecnólogo. Isto existe só no lugar de... porque, na verdade, no lugar da arquitetura. Arquitetura, por exemplo, eu fiz na minha... são exemplos práticos, eu fiz uma extensão na minha casa na França. Eu fiz os esquemas, eu fiz os plantas. Mas porque estava menos de 160 metros quadrados. Bom, mas estava, então eu fiz as plantas para estar imediatamente embaixo deste nível. Bom, mas fora desta situação que eu acho realmente estranha, para mim não tem realmente sentido.
fora disto, o que se encarrega disto, na verdade, é a empresa. Não é uma pessoa. Por exemplo, nós vamos dizer uma implantação de uma nova fábrica em qualquer lugar. Não se trata de saber se é uma licença profissional, engenheiro. Não, a responsabilidade é a responsabilidade da empresa. É a empresa que vai fazer que vai pegar a decisão de implantar uma nova fábrica. Então é a empresa, então ao final é o dono da empresa que vai ter a responsabilidade. Na área privada, na área pública também. Era pública. Bom, a verdade hoje a área pública da França não fica muito. Os empregos são no lado privado. No lado público, eu acho que é a mesma coisa. Eu posso verificar, mas eu acho que é a mesma coisa. Nunca eu vi engenheiro que foi preso devido a seus erros. É um problema, na verdade, é um problema da empresa. E a empresa que não fez a boa escolha empregando uma pessoa que não tem competência. Eu queria te perguntar, com essa diversidade, né, e essas opções, existe exigência para a formação do docente, dos professores que vão lecionar, ou no clássico, ou no profissional? Porque você disse, boa parte, eles desenvolvem competências já lá na empresa, como o dual, nesse sistema, que eles vão desenvolver ao aprender, desenvolver algumas competências dentro da empresa já. E o professor, né, o docente desses diferentes cursos, tem exigências diferentes, quanto a titulação ou experiência profissional, por exemplo? Experiência profissional, o que é interessante é que na situação da pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, tivemos uma falta de um grande crescimento industrial da França devido a destruições e nesta época, nos anos 60, com a massificação das formações, o que fizemos é empregamos muito pessoas que estavam saindo das empresas e que queriam ter as vantagens da situação dos professores. Então, lá foi um emprego maciço de pessoas, de profissionais das empresas. Hoje é muito diferente. Hoje se seleciona e se forma professores saindo em geral. Hoje o nível dos professores na França é o nível do master. Então, em geral, o que acontece são formações, eles entram nas formações no nível 3, aqui, 3 anos depois do baccalaureat, e eles passam mais 2 anos para se tornar formadores, professores. Por exemplo, então temos formações disciplinares, então temos professores de matemática, etc., não é óbvio, mas, por exemplo, temos formações de mecânica. Bom, então lá, hoje, porque mudou um pouco também, um professor que tem formação de mecânica também pode ser professor de automação. Então, em geral, eles têm uma dupla competência. Depende dos níveis também de formação. Tem uma outra faixa que é tudo o que se fala de energia, outro que é tudo o que se fala de sistema de informação, então eletrônica e informática, e outra que é arquitetura, isso, para formações industriais, isso. E o professor dos trainees? E qual a formação dos professores do ensino médio? Eles
a mesma coisa. Bom, tivemos muitas reformas do sistema de educação, do sistema de formação dos professores, muitas confrontações de ponto de vista, e eu acho que é estranho a resposta que vou fazer, mas eu acho que temos muitos menos problemas com evolução do sistema do que com formação dos professores. Cada vez que chegue no poder um novo presidente, colocar com ele novas ideias, um novo ministro, novas ideias, e a vezes, todo o tempo, ele pensa a desfazer o que foi feito, é um desastre. Para mim, é um desastre. O Brasil não acontece. É um país que eu conheço. Então, bom, é muito curioso, mas bom, é importante ver o bom lado é que isso acontece para professores. Todos, bom, professores em França, você sabe que mais ou menos são formação pública. A maioria das formações na França são formações públicas. O Ministério da Educação Nacional é uma grande empresa porque é quase 1 milhão de pessoas. 1 milhão. Então, eu tive uma época onde o ministro da Educação disse que o Ministério da Educação estava um mamute. E, bom, então, a vezes se critica, não é a vezes, quase todo o tempo se critica o Ministério da Educação, mas quando se vê se se imagina uma empresa que tive 1 milhão de pessoas, não é uma piada. Então, nós temos a inercia, a complexidade, e tivemos também confrontação, não há muito tempo, há 2, 3 anos, sobre conteúdos. Quando foi bom, isso é uma anedota. Quando foi a equipe de Sarkozy, que é do lado da direita, que chegou no poder, lá tivemos confrontação um pouco sobre conteúdos da formação economia-gestão, que fala demais da altermundialização e não bastante da economia capitalista clássica. Então, cada vez temos forças como isto. E como no nosso DNA temos a liberdade, etc., não é uma coisa pequena para nós. Então, não sei, é muito sério. Então, confrontação também é importante. Lili, poderia explicar uma coisa, por favor? Comentou sobre 3 níveis do curso de engenharia industrial. Quais as diferenças entre eles? Entendeu? Entre os três, aqui? Não. Engenharia. Na engenharia, você falou que tem 3 diferentes cursos de engenharia. Um mais aplicado, um mais de concepção. Como seria isso? Aqui, bom, na verdade, dentro disto, temos, por exemplo, engenharia mecânica, engenharia das energias, engenharia dos sistemas numéricos. Carreiras diferentes. Mas são todas engenharias do mesmo nível. Sim. Não são engenharias... Entendi. Eu acho que é possível que quando eu falei das escolas do comércio, escolas aqui têm um título nacional. Então não se pode, uma escola não pode entregar um título a um aluno se não tem autorização do conjunto das escolas de engenharia. É por isso que eu disse isso, que escolas de comércio não têm a possibilidade de ter o título de engenharia. Não sei se é isso. Não. Uma engenharia mais aplicada. Em geral, são estes níveis. Então, engenharia, 3 anos, ele já sai como mestre. 5 anos. 3 mais 2, 3 anos básico, mais 2 e mestre. É um único curso, não tem diferença.
Não, não, não tem. Eles vão sair 5 anos depois do bacalaureado e um título de engenharia. Não. Ele sai engenheiro. De toda maneira, master aqui não sucede que como mestrado aqui. Acho que não há nada a ver. Em Bolonha, depois de Bolonha ele não sai como master de engenheiro? Não, porque é o mesmo nível de estudos, mas o título é como não sei aqui, mas por exemplo, na contabilidade na França, temos nível de formação que se chama expert comptable. O expert comptable é título da profissão que não falo de lobby, mas é muito colocado pela profissão. Então, é pouco a mesma coisa como engenheiros. Como engenheiros, e dizer que escolas de engenharia são eles que acordam o título de engenharia a cada aluno e a autorização de abrir uma formação de engenharia. É uma que é diferente. A escola de engenharia, por exemplo, não tem ligação. Eu acho que agora entendo o problema. É que eu não esclareci o contexto. Uma escola de engenharia, em geral, hoje mudou um pouco, mas não é ligado à universidade. Aqui é universidade, aqui é universidade, aqui todo isto é universidade. Aqui é universidade. Aqui, liceu. Aqui, liceu. Aqui, como aqui, são escolas independentes. Que têm um reconhecimento nacional, eles são integrados, os professores são pagados, especialmente em engenharia. O comércio tem uma forte presença das escolas privadas, mas não só. Engenharia aqui são historicamente bem ligados ao Ministério da Educação, mas são entidades que não têm uma dependência forte como a universidade. Não sei se estou esclarece um pouco. É mais ou menos um instituto. É isso, seria isso. Tá. E se depois que faz engenharia, pode fazer mestrado? Aqui? Sim. A mestrado não tem sentido? Pode. Não. Porque ela já é completa. Esse instituto já é completo. Exatamente. Nos 5 anos já sai. Tá. É completo. Não tem nenhum, neste quadro, quase não tem nenhum aluno que vai fazer aqui, que vai fazer isto ou que vai começar aqui. Na França, eu acho que deve ser 0,01% de alunos que vão fazer isso. Não sei, eles têm emprego saindo destas formações. Nem para mestrado tradicional, nem para doutorado. Então o engenheiro não sai. Doutorado? E pode fazer uma doutorado. Sim, um engenheiro pode, por exemplo, fazer assim. Pode, mas em geral não fazem. Por quê? Porque o importante é que eu fiz uma explicação sobre o percurso. O aluno que sai do ensino médio aqui, e que vai entrar numa escola de engenharia, não é para fazer um doutorado. Já ele sabe isso. Bom, se ele quer fazer um engenheiro, o que acontece? Em geral, bom, na França, alunos que são, às vezes, que têm grande capacidade e ele não sabe o que fazer. Bom, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que é o mais aberto. O que é o mais aberto? Universidade. Então, eu vou fazer uma licenciatura. Mas eu não sei o que saber depois da licença. Bom, eu não quero trabalhar. Como você trabalha? Eu vou fazer um master. Master, mas
Trabalhar. Já trabalhar. Não sei, não, eu vou fazer doutorado. Bom, e outra coisa, por exemplo, a minha filha fez uma diploma de engenharia. Ele viu como os doutorados quando ele fez o estágio aqui são o último do ano da engenharia são 6 meses nas empresas. Ele viu nesta época a ocupação, o trabalho do doutorados. Estava no laboratório de pesquisa da França sobre melhoria das plantas, do lado biológico. E ela me disse, mas eu não quero fazer, eu nunca vou fazer um doutorado, é demais teórico, demais longe da prática, eu não quero fazer isso. Isto é revelador também do espírito dos jovens que saem do diploma de engenharia e para se empregar nas empresas, para fazer coisas concretas, não para fazer pesquisa. Então, em geral, eles não vêm para este doutorado. Quem é responsável, de que maneira são elaborados os currículos nessa formação profissional do médio, superior, etc.? Quando se fala de... temos, eu acho como aqui, temos a autonomia das universidades. Então, quando se fala aqui de licencia, master, doutorado, bom, doutorado um pouco especial, mas que bom, é muito mais aberto, ainda mais aberto, mas licencia e master temos sistemas de, vamos dizer, de unificação, mas a universidade tem liberdade para fazer. Por exemplo, mesmo licencia profissional que são ligadas à universidade, até é muito recente, eu acho que faz menos de um ano, o Ministério do Ensino Superior disse às universidades, bom, para com isso, mesmo com a autonomia, você não pode fazer licencia de qualquer coisa, profissional de qualquer coisa, inventando mais um título, porque hoje são centenas de formação de licencia profissional e o problema é que o mercado profissional, as empresas não entendem, acabam para não entender nada. Então é necessário fazer um pouco de ordem, arrumar um pouco estas coisas. Então, isto na universidade é bem aberto. No nível de diploma de universidade de tecnologia, historicamente, são pessoas, são sistemas que têm forte ligação entre eles. Então, lá é um sistema definido entre as universidades, com a validação do ensino superior, porque eles fazem parte do ensino superior, mas tem uma coerência. Aqui, DUT em génie mécanique, por exemplo, ou em génie électrique, ou génie mécanico, e os mesmos conteúdos, as mesmas competências no país inteiro, só que eles concordaram para fazer 20% do programa adaptado à situação local. Então, este é o contrato entre eles. E o mais aqui é completamente organizado e completamente fechado. Aqui, no nível tecnológico, são formações nacionais e o Ministério da Educação, que se encarrega disso, faz ligação diretamente, eu vou apresentar o processo, com o mundo profissional. E lá, quase, normalmente, do ponto da lei, não se pode modificar nada. Competências não se pode modificar, conteúdos. Bom, sabe que depois do dia a dia, um professor que quer fazer
pouco mais disso e isso contra a verba. Mas do lado das provas, de toda maneira, são provas nacionais e a formação deve ser, as competências e conhecimento dos alunos são os mesmos em qualquer lugar da França. Então, depende do lado, universidade, mais autonomia, etc. Liceus, pouca autonomia para garantir um nível de exigência e uma resposta certa em frente das empresas. Na sua opinião, as escolhas que os alunos fazem estão de acordo, são separadas por classe social? Então, os trabalhadores vão sempre para um lado e as pessoas que têm mais poder aquisitivo para o outro? Hoje, em França, infelizmente, o que falamos é de parada do elevador social. Historicamente, pós-guerra, grandes empregos, dificuldades de cada mas estava tudo a reconstruir. Depois, crescimento mundial, etc., até os anos 60, 70, 80, tivemos, particularmente graças a estas formações, profissional e bac tecnológico, uma oportunidade para jovens que não estavam de famílias favorecidas. Eles conseguirão fazer carreiras, a se empregar, a continuar estudos, a se empregar de maneira correta e a evoluir nas empresas. Nesta época, até os anos 2000, 90 e 2000, podemos dizer que o elevador social funcionava. Hoje é quase parado. Para várias coisas. Bom, o problema é que o crescimento não é tão forte do que há algumas décadas, mas também temos outro problema, é que eu vejo, por exemplo, eu tenho um filho que eu sei, ele saiu recentemente como um licenciado profissional. Eu disse a ele, mas vá até um nível de engenheiro porque você vai ter problemas. No futuro, bom, ele não quer, não vamos problema de família. Só para dizer que, ao final, porque para mim é importante, por quê? Porque hoje, com a divulgação, a aumentação dos fluxos dos alunos e a abertura das escolas de engenharia, temos muitos engenheiros que vêm no mercado. O que fazem as empresas? Eles hoje empregam diretamente engenheiros. Antes, o que acontecia, pessoas que tiveram um nível de BAC mais 2, mais 3, eles conseguiram evoluir, porque não tive engenheiros já formados. Hoje é diferente. Então, as pessoas continuam aqui a entrar no mercado, diplomados de engenharia, eles chegam nas vagas e é parado. Eu tenho um vizinho que tem 40, 45 anos, ele disse na era de eletricidade, ele disse, mas eu tenho as competências para evoluir na empresa. Infelizmente, a empresa já empregou jovem que saiu de uma escola de engenharia. E faz parte do problema de parada. O sistema é cheio. Então, é um grande problema porque não é só um problema de técnica, é um problema também de como dentro destas pessoas tem alunos que sonham de evoluir nas empresas. Então, um problema também de desenvolvimento profissional. Então, hoje, o que acontece é que os jovens que entram no mercado, bom, já, primeiro é que eles não têm os mesmos sonhos
que os pais. A minha geração, a geração do meu pai, bom, os sonhos estavam evoluir na empresa, começar no baixo nível, tá bom? Mas cada vez aumentar de nível até se encarregar. O meu sogro começou como aqui, neste nível, e no fim da carreira ele estava quase responsável de qualidade na Europa, numa empresa. Bom, este percurso hoje é impossível. Não é útil tentar imaginar este percurso. Nesta época estava um percurso não excepcional. Mas, de outro lado, o que se vê que também os alunos, os jovens, evoluem, a mentalidade deles evolui. O meu filho disse, mas eu não quero fazer engenharia, eu não vou me mexer com responsabilidade. Eu sou mais tranquilo aqui. Bom, é uma escola de vida também. E isto acontece de maneira mais frequente, cada vez mais. Os alunos não... bom, tem estes alunos que saem eles são mais ou menos, eu diria, formatados para pais, para já desde pequeno fazer grandes empresas, para trazer ambições dos pais, sabemos disso também, a pressão da família para os estudos dos filhos. Mas há cada vez mais alunos jovens que resistem em frente desta pressão e destas ambições dos pais. E isto faz que eu acho realmente que estamos mudando, na França estamos mudando de sociedade. Se vê que as ambições são muito diferentes. A chegada das tecnologias também faz que eles são cada vez mais no instante. Eles não têm a visão, previsão, ambição, etc. Mas melhor, a minha filha, na semana passada, ela fica na França, ele me disse, estou buscando Pokémon na rua. Tem 26 anos. Você devia estar lá na rua. Como se elabora os cursos nesse percurso profissional, do BAC até o Master? Então, eu vou seguir um pouco a apresentação. Bom, para isso, para responder. Primeiro, o importante para nós e para compreender o sistema. Gratuidade das escolas públicas, igualdade para nós é muito importante, mesmo se é um combate permanente. Diplomas, donc, que são, bom, a maioria deles são públicos. Quando eu disse, na verdade não é diplomas, eu deveria utilizar a palavra formações, que são públicos, a maioria deles. E mesmo quando são escolas privadas, por exemplo, temos, faz um pouco menos de 20 anos, um pouco mais ou menos 20 anos, ligações com escolas privadas que faz que no nível BAC e no nível até tecnólogo, a maioria deles são com salários pagados pelo nível nacional. A seleção dos professores, eles devem, mesmo nas escolas privadas, eles devem passar o concurso nacional dos docentes. Então, o peso do público no ensino da França é muito pesado. E não se pode fazer qualquer coisa. Então, existem, às vezes, algumas escolas privadas que fazem, mas mesmo assim, de toda maneira, provas são nacionais, no nível do baccalaureat e no nível do BTS. Então, é muito controlado. Sim. As competências, devido à Convenção de Bolonha, são as mesmas de outros países, como a Espanha, Portugal? Eu vou voltar um pouco isso nos próximos diapositivas, mas a tendência é isso.
Só que, por exemplo, na França, ensino profissional, quando se fala do nível CAP, Bac Pro mais BTS, são 600 diplomas. Só na França. Bom, acho mais ou menos mesmo. Então, depois temos trabalho muito grande, muito importante e vai demorar. Mas, bom, já este trabalho começou, mas estamos muito longe da saída. Muito longe. É importante também saber que temos vários tipos de formações. Formação escolar, de ser formação clássica na escola. Lá, por exemplo, no nível de técnico, são só 22 semanas durante 3 anos, nível técnico. Aqui é a período de formação no ambiente profissional. Mudou a palavra, não é estágio, é período de formação. 22 semanas, por exemplo. O interessante é que, como as trocas de ideias com a Alemanha tem um sistema muito forte no ensino dual. E a cultura deles é diferente da nossa cultura. Historicamente, nos anos 70, 80, tivemos trocas de ideias e nesta época os professores da França e mesmo todos nós pouco mais intelectuais, não é no sentido de superioridade, mas pouco não gostamos desta ideia de uma ligação de mais forte, uma dependência. Para nós, nesta época, ensino dual estava dependência de mais forte com o mercado. Então, tivemos confrontações conceituais nesta época. Mas também vimos as vantagens deste tipo de formação. Então, hoje faz que temos uma formação X, pode ser feita de maneira escolar, então como isso, ou pode ser feita como o sistema de aprendizagem, que é um sistema pouco parecido ao sistema dual da Alemanha, mas não é tão desenvolvido. Nas empresas da Alemanha, realmente a pessoa vai ser integrada para utilizar os equipamentos da empresa e vai ser formado dentro disso. Mas tem uma desligação entre escola e empresa. A empresa se encarrega, a ideia é que a empresa se encarrega da formação profissional e a escola se encarrega da formação geral. Para nós, em França, não pensamos nisso. Nós não concordamos com isso e dizer que mesmo quando se faz a experiência na empresa, deve ter uma continuidade entre formas. Por quê? Porque, por exemplo, quando se fala, não sei, de resolver um problema técnico, tem coisas práticas e tem teoria. E não se pode dizer, bom, eu vou fazer a teoria desligada da prática. Tem uma ligação muito forte. Os conteúdos científicos devem ser utilizados para resolver problemas práticos. Então, para nós, franceses, não podemos entender uma desligação completa. Então, o que fazemos com o sistema por alternância é que, por exemplo, a avaliação dos alunos é feita conjuntamente com pessoas das empresas. Então, são docentes que vão se deslocalizar, ou seja, deslocar nas empresas e conversar com os tutores das empresas e avaliar o aluno de maneira colegial. Durante o estágio que o aluno estiver participando nas empresas, vai ter esse acompanhamento da escola, da universidade, no caso? Nos dois casos, mas, por exemplo, aqui também se faz a avaliação
de maneira conjuntamente. Sim. Seja aqui ou seja aqui. Então, são, por exemplo, no nível de tecnólogo. Tecnólogo tem um projeto no fim de ano. É quase é obrigatório, é um projeto, normalmente um projeto industrial. Então, eu acho, podemos dizer, por exemplo, nas formações profissionais, industriais são 80 ou mais 80% dos projetos que são industriais. Então, são projetos que são propostos para empresas. E os estudantes vão ter 6 meses para, então, por exemplo, 10 horas cada semana, eles vão resolver, eles vão construir uma máquina, como uma empresa, etc. E a avaliação, no final, é uma avaliação comum. Então, tem uma pessoa, 2 pessoas da empresa, que vai avaliar o aluno como os docentes. Então, esta palavra, este peso da palavra da empresa dentro da escola é muito importante. Muito importante. Bom, temos também uma possibilidade de formação continuada. Lá é por pessoas que já trabalham. Ensino à distância também. É só para dizer que eu vou desenvolver, eu vou apresentar para vocês as páginas de certificação. E de exame, se vê no exame as diferentes possibilidades. Então, o mesmo exame com mesmas competências pode ser feito na faixa escolar, quer dizer, quase 80 ou 90% do tempo na escola e um pouco na empresa, ou no sistema dual, ou na formação continuada. As competências desenvolvidas, avaliação, etc., normalmente são mesmas. As mesmas. Bom, e aqui é um pouco outra coisa, mas se existe aqui, a ideia é dar um diploma para uma pessoa que já trabalha e ver quais são as condições para dar o diploma. Mas isso é fora da especialidade da formação, é mais do lado da avaliação. Só para dar uma ordem de grandeza, mais ou menos 3.000 centros de formação na França. Em geral, os